E eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. E eu espero que ela fale ao seu coração como ela falou ao meu. Aleluia. Eu quero que você acompanhe comigo o que está em Lucas 15, do 1 ao 8. Eu coloquei um título nessa palavra, a parábola do pai amoroso. Um cabelo aí dentro. A parábola do pai amoroso. E às vezes nós conhecemos ela como a parábola do filho pródigo. Mas o destaque desse texto não é esse rapaz rebelde, tonto, desajustado, obstinado. A parábola foi ensinada para dizer quem Deus é. E hoje eu quero falar desse pai amoroso, não porque só para os pais. Deus é nosso modelo. Ele é a nossa inspiração. Vamos ler comigo? Lucas 15, do 1 ao 8. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Aqui, irmãos, era o povo mais errado da época. Cobradores de impostos, gente, o nome já está dizendo, pecadores, gente sem compromisso, não tinham nada a ver com a fé, com a religião. Ok? Obrigado. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Esse homem é Jesus. Agora, fariseus e mestres da lei eram judeus, homens experimentados, uma vida íntegra, corretos. E eles começaram a dizer: esse homem é de Deus e se junta com esse povo que não presta, que não vale nada. Então Jesus lhe contou essa parábola. Jesus contou uma parábola para revelar, para mostrar como Deus é e como Ele age. Então Jesus lhe contou essa parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne seus amigos e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte na herança. Assim ele partiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar fome. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Enquanto ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. E você pode dizer amém?
O texto vai dizer muito mais coisa que esse homem fez. Deu sandálias, deu anel, matou um boi, muita coisa linda. Mas eu quero destacar o pai hoje aqui. Papai querido, fica conosco, no nome de Jesus. Qualquer ideia, pensamento ou presença que não seja do teu doce espírito, eu dou uma ordem agora, sai daqui, em nome de Jesus. Eu quero declarar esse lugar cheio da tua presença, no nome de Jesus. Aleluia. Diga comigo a parábola do pai amoroso. Irmãos, na primeira parábola de Jesus, de que uma ovelha se perdeu, ele deixou 99 e foi atrás de uma, então falta uma ovelha. Na parábola da moeda que perdeu, falta uma moeda. Na parábola dos filhos, faltava uma pessoa. O texto revela, na falta da ovelha e da moeda, trabalharam muito para trazê-lo de volta. Na parábola do filho, um pai que não vai porque ele não sabia onde estava, mas ele aguarda o filho com o coração perdoador. Por isso, essa atitude desse pai, esse ensino forte de Jesus, ele traz um entendimento. O pai aqui é Deus, o pastor também é Deus, que vai atrás da ovelha. Então você diga, Deus é a mulher, o Espírito Santo é a mulher, Deus não tem sexo. Então tanto o pastor, como a mulher, como o pai, representa Deus. O destaque aqui não é para os perdidos, nem para a dracma, nem para a ovelha e nem para o filho perdido. O destaque aqui, Jesus quer dizer quem Deus é. E Jesus está ajudando aqueles religiosos a que eles compreendam como se relacionar com Deus. Então a parábola do filho pródigo, que ele chama, e eu quero dizer para os irmãos, que esses títulos que tem Santa Ceia, parábola do filho pródigo, não é a Bíblia que coloca, é quem traduz para ficar mais fácil achar. Então, a Bíblia não diz a parábola do filho pródigo, a parábola de um homem que tinha 2 filhos. Então, Jesus vem aqui revelar quem é Deus, a revelação de que Deus é Pai. Nós adoramos hoje aqui várias palavras a respeito de Deus, desse Deus que é todo poderoso, que não é impossível, desse Deus que vai conosco, do Shalom, do El Shaddai, do Deus Santo, do Deus Criador de todas as coisas. Mas irmãos, de todos os atributos de Deus, a paternidade dele, o Deus é o Pai, é imprescindível, insubstituível. Só o cristianismo tem Deus como Pai. Nenhuma outra religião, nem os budistas, nem o islamismo, nada. Aliás, um islâmico que se converteu escreveu um livro, eu ousei chamá-lo de Pai, porque o islamismo não tem revelação nenhuma, não tem entendimento nenhum de quem é Deus. Jesus aqui, ele está mostrando àqueles homens quem é Deus. Jesus veio para revelar o Pai. Jesus de Nazaré explica que Deus não era quem eles achavam que era, ou as interpretações. Com essas 3 histórias, Jesus diz para eles quem é Deus. Aleluia! Quem é Deus. Irmãos, e na caminhada nossa de vida cristã, em algum momento é possível que alguma coisa tenha sido adulterada no seu conceito a respeito de Deus. Uma senhora, numa conversa esses dias, disse para mim, pastor, eu não sei por que Deus não me respondeu. Eu pedi para essa doença não dar esse diagnóstico. E eu disse, minha irmã, e a senhora não lembrou que ele vai estar com a senhora? A senhora não... Lá na Bíblia tem 4 homens que era mais santo que a senhora. Eles foram jogados numa fornalha injustamente. E Jesus não impediu o fogo, mas ele estava com eles. Jesus disse que eu estou convosco todos os dias. E eu sei
que se você não foi criado com pai, ou não teve um pai amoroso, nem cuidadoso, nem provedor, quando você viu a pastora Vanderlene aqui no testemunho de cura, é possível que o exemplo terreno seu tenha manchado a ideia de Deus. Essa semana eu fui honrado como pai na Câmara, e lá eu vi um dos vereadores agradecendo como ele venceu, sem ter o nome no registro de nascimento, mas teve uma avó que soube criá-lo, então ele era grato por isso. Eu não sei como foi a sua vida, mas olha, irmãos, o diabo, a vida, o mundo vai tentar tirar de nós o conceito verdadeiro de que Deus é nosso Pai. E o mundo tem trabalhado nesses 2000 anos de história, em vários momentos da história, os homens têm feito coisas para acabar com a família, para destronar Deus do lugar dele. Isso foi feito há 80 anos pelo comunismo, nas ideias de tirar as crianças, na colonização das Américas, do Brasil, retirando as crianças do meio da família. Uma tragédia das maiores aconteceu aqui em Barra do Corda. Eu não sei se 28, quantos padres e freiras morreram ali? É mais de 20. Por quê? Começaram a trazer todos os índios dos Canelas, dos Caiapós, para um lugar onde freiras e padres estavam catequizando, ensinando eles. A ideia era boa. Deu sarampo, começou a morrer muita criança. Eles não entendiam. E vieram um dia vários povos indígenas, mataram todos. Mas, irmãos, que Deus é esse que tira meu filho de mim, que mata? É um desafio constante manter o conceito de que Deus é Pai. Há 17, 18 anos atrás eu vi alguém dizendo: tem que perdoar Deus, leva essa pessoa a perdoar Deus. Eu digo: você está doido, menino? Leva essa pessoa a pedir perdão a Deus, porque por estar responsabilizando Deus por algo que não é culpa dele, Deus nos dá liberdade. Por isso, Deus como Pai amoroso é imprescindível, indispensável na nossa caminhada. E eu separei 3 áreas que nós precisamos ter, que aprendemos com Jesus aqui. A primeira área, irmãos, é confiar nele como Pai. Amém? Há um homem chamado Eugênio Peters, você tem algum livro dele? Ele disse que a fé cristã não se trata de uma dependência neurótica, mas de uma confiança quase que inocente. Não temos um Deus que sempre cede aos nossos caprichos, mas um Deus a quem confiamos os nossos destinos. O cristão não é um bebê ingênuo e inocente que não tem identidade, exceto um sentimento de estar consolado, protegido e suprido. Mas o cristão é uma pessoa que descobriu uma identidade dada por Deus, que pode plenamente ser desfrutada em uma confiança voluntária em Deus. Uma confiança voluntária em Deus. Não nos apeguemos a Deus desesperadamente por medo e pelo pânico de insegurança. Viemos a Ele livremente em fé e em amor. Por isso, igreja, Jesus estava orando em um certo lugar, e Jesus trabalhou para afirmar Deus como Pai. E ele dissera assim: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus disse assim: com vocês quando orarem, ora assim: Pai nosso que estás nos céus. A primeira palavra é afirmando que Ele é meu Pai. Pai nosso. Primeiro não é meu, é nosso. E Jesus vai nos ajudar dizendo que esse Pai está nos céus, mas que está dentro de nós. Nós vamos recorrer a Ele. Confiar nesse bom Pai é mais do que esperar coisas boas. É saber que Ele está envolvido em todas as questões da nossa vida e que sempre agirá em favor de nós. Eu disse hoje de manhã, irmãos, Deus não é
não age como algumas mães e alguns pais que acham que amor é dar para o filho tudo que eles não tiveram, principalmente a minha geração de 55 até 40 anos, 45. Eu não tive, então eu vou dar para o meu filho, porque eu sou bom para ele. Deixa eu te dizer, se o que você é, como pessoa, foi porque lhe faltou algo, tenha certeza que se você fizer com que não falte nada para seu filho, ele não será igual a você. Alguma coisa lhe fez falta e ele lhe ajudou no seu caráter. Irmãos, muita coisa errada. Uma pessoa precisa de um bom tênis, mas irmãos, não tem nenhuma fábrica de tênis que fabrica um tênis melhor do que a outra. Cada uma inventa uma coisa lá, mas irmãos, hoje tem que estar calçado numa marca. Tire seu filho desse lugar de que amor é dar o que poucos têm. Não, irmãos, filho é relacionamento. Max Lucado diz que Deus quer que a gente comece e termine nossas orações pensando nele. Quanto mais estivermos focados nas coisas lá do alto, mais nós estaremos bem com ele. Conecte com ele. Conecte com ele. Conectar é confiar nele, irmãos. Confie nele. E talvez algum de vós precisa perguntar: Senhor, eu tenho uma marca de orfandade dentro de mim? Tem algum engano a meu respeito? Senhor, eu não consigo te ver como pai. E talvez você que não conviveu com o pai muito presente, e nós não temos uma cartilha, cada um dos nossos pais deram o que podiam dar, nós agora que temos que abençoá-los. Aliás, a maioria das vezes, irmãos, que eu vejo alguém dizendo: meu pai não me deu isso, eu digo: mas ele lhe gerou, perdoe esse pai e caminhe. E algum de vós seriam melhores se não fosse criado por esse homem. Como Deus já me disse um dia para um homem: mande ele agradecer, porque não foi criado pelo pai. Um pai terreno não pode nunca fazer o que Deus quer fazer na sua vida. Muitas pessoas se auto-sabotam, se enganam, e o antídoto para não se enganar é resultado da sua experiência forjada com Deus, vivida com Deus. Se você tiver um relacionamento com Deus, você vai conhecer Ele e não vai ter medo. Um pai, uma mãe, se nós amamos o bom pai, pai amoroso que Ele é, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, nós vamos levar nossos filhos a ter um relacionamento com Deus, e o conceito que eles tiverem de Deus vai os levar muito longe. Deus é meu pai. Diga comigo: Deus é meu pai. Por que é que Deus fez isso? Irmãos, nós somos livres, o pecado estragou tudo, mas mesmo na dificuldade, Ele está conosco. A segunda coisa, então, confiança em Deus. Diga comigo: confiança em Deus. A segunda área, irmãos, é sobre a provisão desse pai. E eu quero curar alguns pais aqui. Quem não casou ainda, rapazes que não casou, deixa ele fazer uma cura. No último mês, ali nos preparativos para casar, viu, meus filhos? Vem um medo assim: será que eu vou sustentar essa mulher, meu Deus? Não, a mulher não come mais do que você não, vai ficar tranquilo. Deus vai lhe ajudar. Todo homem pensa nisso. Eu vou dar conta. Vai. Nesse texto aqui, irmãos, sobre Deus, a gente lembra de Jesus lá em Lucas 11, quando ele diz assim: qual pai, 11, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso ele lhe dará uma cobra? Ou se um filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E Jesus disse: se nós somos maus e a gente sabe dar boas coisas, imagina o nosso pai. Então, Deus, irmãos, é seu pai. Agora, não quer dizer que foi Ele que lhe deu algumas coisas para você, você escolheu. E cuidado com o conceito de Deus, como se fosse de uma avó. Nem toda avó é assim, é claro. De uma avó irresponsável, que não disciplina. Diz que os avós são meio assim, né? Eu vou ser um avô duro,
Aí, não está acreditando não, nem eu. Olha, semana minha filha disse, não, o Judá só chora, não sei o quê, de noite ainda. Eu digo, deixa meu neto chorar na hora que ele quiser. Olha aqui, irmãos. Deus é amoroso, mas o amor dele é firme. Por favor. Deus deseja lhe dar provisão. Irmãos, e essa é uma promessa de Deus repetida na Bíblia. Eu fui velho e fui moço, e nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Alguém disse que Davi não viu, mas ele viu. Eu não creio nisso. Eu creio que se for justo, Deus vai suprir. Irmãos, e essa agonia grande que nós vivemos hoje, a maioria das pessoas começou a ter poucos filhos, porque é muita responsabilidade. Mas eu quero que você olhe aqui para mim, em Mateus 6, 25, meu filho, Mateus 6, 25. Portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer e beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, os passarinhos. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Eu já contei aqui, e vou repetir hoje, a experiência de um amigo meu, Jaime, que foi missionário na Barra do Corda, foi missionário aqui no Brasil, mas muitos anos na Barra do Corda, e voltou para os Estados Unidos, e ele não tinha um recurso grande. E eu liguei um dia para ele e digo, Jaime, como é que está aí? E ele disse assim, Nonato, aqui tem muito passarinho. E eu tornei a perguntar, Jaime, e as coisas, como anda a vida financeira? Ele disse, Nonato, aqui tem muito passarinho. E aí ele clareou. Jesus diz que se ele alimenta os passarinhos, que nem plantam, nem tem dispensa, vocês têm muito mais valor do que eles? Não tem vocês muito mais valor? Deus vai me sustentar. E quando eu fui visitar meus filhos, eu cheguei até no estado dele. Eu digo, ei Jaime, os passarinhos aqui, Deus sustenta. Eu sei que algum de vós, irmãos, vão estar muito preocupados, mas irmãos, você está preocupado em ter, Deus está preocupado em lhe suprir, ok? Talvez você queira mudar aquela geladeira para talvez você queira mudar a televisão, sim, essa não é preocupação de Deus. Ele é Pai para suprir do que nós precisamos. Tem muita coisa, irmãos, que não é promessa de Deus, que uma pessoa pode viver sem aquilo. Talvez o sofá que você quer sentar, sei lá, a cama, a cada dia o conforto chega, mas essa não é promessa de Deus. Ele vai lhe suprir. Ele é o Deus Pai da provisão. Aleluia. Confie nisso, descanse nisso. Mas irmãos, a terceira característica desse pai amoroso da parábola é que é a capacidade de amar dele. Talvez seja o maior destaque desse texto. Ele é o que carrega uma ovelha, deixa as outras e vão atrás dela. Ele é aquele que dá liberdade para um filho e fica no caminho. A ideia que eu tenho é que o único jeito de chegar naquela casa, naquela fazenda, não sei, era só um caminho. Então o filho viria por ali. E um certo escritor diz que você perde o presente quando se esconde do passado e foge do futuro. Mas nesse texto aqui, esse rapaz, irmãos, ele lembrou de algo que ele sabia do pai.
Ele sabia que o pai era amoroso e ele queria mudar o futuro dele. E a Bíblia diz que ele caiu em si, ele se arrependeu e decidiu caminhar de volta para o pai. E é impressionante, irmãos, ele sabia que o coração do pai era perdoador. O pastor Bill Johnson diz que todo milagre, toda cura, é uma revelação da natureza de Deus, do caráter de Deus. E nessa revelação das coisas maravilhosas que Deus faz, está embutido um convite para um relacionamento. Então o poder e a paternidade de Deus andam juntos. Diga comigo, o poder e a paternidade de Deus andam juntos. Quando Deus faz um milagre, quando Deus nos concede algo, Ele está dizendo: se relacione comigo. Essa revelação de quem Deus é, e eu tenho uma certeza dentro de mim, a vida cristã não existe sem a convicção de Deus como Pai. A convicção de Deus Pai, como nosso Pai, é a base da nossa fé cristã. Deus é nosso Pai. Irmãos, isso é tão forte que a luta de tentar botar um pai no Brasil, e adulteraram, botaram uma padroeira, isso não existe, irmão. Ou pai ou mãe, inventaram. O Brasil tem um pai, Ele é o Deus vivo, todo-poderoso, não é uma mãe. Por isso, irmãos, esse é o Deus do amor, do relacionamento. Busque esse relacionamento, esse Deus que é amor firme, o amor para dizer sim e o amor para dizer não. Hoje pela manhã, irmãos, eu lembrei de muito desses homens que passaram por recuperação. Irmãos, eles tiveram a falta de um pai ou uma mãe que entrou no meio, falta de um amor firme, de limites, ou duro demais e ausente. Aonde tem um problema de luta, seja com vícios, seja com imoralidade, seja com algum erro, algum crime, ali faltou pai, faltou mãe. E onde tem família estruturada, tem um homem que respeita a mãe e a mãe que respeita o pai. A paternidade mantém uma família equilibrada. Uma mulher que não tira a autoridade do pai, e um pai que não tira a autoridade da mãe, aprendendo com o pai da parábola que ele é amoroso para perdoar. É impressionante que, eu não vou falar da parábola aqui, o filho mais velho, que era a representação dos religiosos, quando o rapaz voltou arrependido, ele não entrou dentro de casa para fazer a festa. O pai deu um anel, calçou a sandália, escravo andava descalço, o filho não tinha sandália, deu uma roupa como sinal de dignidade, fez uma festa e disse: esse teu filho estava morto e agora reviveu. O amor, irmãos, é a base da nossa fé. Nós estamos aqui porque Jesus nos amou. Ele me perdoou há 46 anos atrás, perdoou você há 10, há 20, há 30. Nós estamos aqui porque Ele nos amou. Ele é amoroso, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar, a fim de que nós pudéssemos ser perdoados. Você pode dizer amém? Ele é um Pai que nós vamos nos conectar a Ele pelo Espírito Santo. Nós vamos nos conectar a Ele para que a gente confie nele. E você só vai confiar em Deus na medida que você se relacionar. Você já deve ter visto nos finais de cultos, esse lugar aqui é o lugar onde pai vem pegar menino e ele diz: pula, pula. E sabe por que a criança pula? Porque ela confia no pai. Então, irmãos, Deus é nosso Pai, se lance nele, conecte através do Espírito Santo, desenvolva e conheça esse Pai amoroso. Esse Pai amoroso que diz não, porque Ele lhe ama. Tire o conceito humano, carnal, de que quem ama faz tudo para o outro, que quem ama sempre diz sim. Não, irmãos,
Ele é um pai amoroso, mas não um amor fraco, é um amor firme. Ele está nos conduzindo dia por dia. Ele é um pai. Ele é um pai. E parte de vocês que já ouviram o não de Deus no passado, se alegra hoje por aquilo que Ele não lhe deu. Sobre o tempo, sobre o modo. Ele é nosso Pai. Aleluia. Ele, irmãos, Ele está esperando todos os homens. Enquanto nós vivemos, Ele está esperando. Ele é aquele que espera por seus filhos, por uma volta, por um arrependimento. Ele é aquele que traz provisão. Diga comigo, aqui tem passarinho. Aqui tem passarinho. Toda vez que você vê um passarinho, lembre, meu Pai cuida deles, Ele vai cuidar de mim. Em nome de Jesus. Ele diz em João 1,12: contudo aos que o receberem, contudo aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você pode dizer amém? Você tem pai, não é filho de chocadeira. Você nasceu, não sei a circunstância que você nasceu, mas Deus deseja se relacionar com você.